Olá, tudo bem com vocês? Ensino Fundamental, sexto ano, espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é grandezas e unidades de medidas. Já falamos um pouco sobre isso, né, em aulas passadas. Quem fala aqui para vocês é o professor Paulo Roberto de Matemática, ok? Então vamos lá. A aula de grandezas e unidades de medidas é uma aula muito importante, principalmente para você que tem que entender como que é esse processo de medidas, entender instrumentos e saber o que medir. Na verdade, saber o que é uma precisão de uma medida. É isso que a gente vai tentar passar um pouquinho para você. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho da história e das grandezas e das unidades de medidas. Na antiguidade, como que era feito isso? Então não tinha uma convenção, pessoal, não tinha um padrão. Então as pessoas daquela época elas buscavam uma maneira de fazer essas medições. Então elas utilizavam partes do corpo. Mas pensa, os meus braços esticados são bem maiores do que os seus braços. Então, óbvio que esse recurso ele era impreciso. E ele resultava no quê? Em um erro. Com certeza. Logicamente você pensa nisso. Quando utilizava os pés numa medição, por exemplo, a probabilidade de ocorrência do erro era muito grande, dado os tamanhos, né, desses membros que diferiam de pessoa para pessoa, e isso acontece hoje em dia. Tudo bem? Na década de 60, é adotado o quê? O Sistema Internacional de Unidades, a qual teve origem aonde? Na França. Aqui eu tenho alguns instrumentos de medidas. A gente não pode pensar em grandeza de unidades de medidas somente numa régua, pessoal. Eu posso pensar num relógio, medida do tempo. Eu posso pensar na trena, que está aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Olha, a trena aqui, ó, que é medida de comprimento, medida de volume, medida de massa, medida de tempo. Então eu tenho muitos instrumentos a qual podem ser utilizados para diversas medidas, ok? Unidades de medidas. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo, volume. Essas são algumas, tá bom? O Sistema Internacional de Unidades define a unidade padrão para cada grandeza. Baseado no sistema métrico decimal, o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maioria dos países. E foi interessante isso, pessoal, porque uniformizou mesmo. Existem várias medidas de comprimento. Quando a gente fala das medidas de comprimento, vem à nossa cabeça muitos tipos de medidas, como por exemplo, jarda, polegada e o pé. No sistema internacional, a unidade padrão de comprimento é o metro. Todo mundo sabe disso. Atualmente, ele é definido como o comprimento da distância percorrida pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de 1 segundo. Imagina isso. Olha que interessante. E que medida é essa, né, pessoal? Então, aqui nós temos uma imagem onde eu tenho a mão aqui, na verdade. Olha a medida de um côvado, a medida de uma jarda, a medida de uma braça, a medida de uma polegada, certo? Ó, 7 palmos, pessoal. Né? Olha o côvado aqui, ó. Olha o palmo novamente e olha o pé. Então, eu tenho um exemplo de como era feito na antiguidade. E vocês estão vendo ali que tem muito a ver com os egípcios, ok? Então é bem interessante adotar esses exemplos. Tente fazer com você em casa, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, para você fazer esse experimento e verificar como que era feito antigamente. Medidas de comprimento, né? Então vai passando aí, né, todo esse conceito da medida dentro da medida de comprimento.
Os múltiplos e submúltiplos do metro são quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada um deles tem a sua simbologia. O km para o quilômetro, o hm para o hectômetro, o dam para o decâmetro, o dm para o decímetro, o cm para o centímetro e o mm para o milímetro, em letras minúsculas, perceberam? As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais como milímetro, centímetro, metro e quilômetros, que são as unidades. Essas medidas convencionais são aquelas que são mais usadas, pessoal. Você usa isso diariamente. É só você perguntar para o pai e para a mãe que ela vai responder. Ah, deve ter tantos centímetros, deve ter tantos metros. Ah, daqui a tal lugar deve ser tantos quilômetros. Ah, mas esse parafuso tem tantos milímetros. Então, isso é muito comum. Então, a gente chama de um recurso de medidas convencionais. Agora aqui, medida de comprimento. Como é que funciona aqui, pessoal? Vocês sabem que eu tenho um outro computador que me auxilia aqui. Então, medida de comprimento. Então, eu tenho essa tabela, onde eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora, você tem que começar a gravar tudo isso. Então, como que eu faço, né? Neste caso, a transformação de quilômetro para hectômetro. Então, eu tenho algumas possibilidades de fazer isso. E uma dessas é através desta tabelinha aqui. Então, quando eu quero passar de hectômetro para de quilômetro para hectômetro, ó, eu quero passar assim, pessoal. Eu quero fazer isso aqui, ó, passar de um para o outro, tá vendo? É como se eu estivesse fazendo o quê? Uma conversão. Ah, mas se eu faço para cima, eu também posso fazer essa conversão voltando. Ok? Então, vamos ver já como que isso funciona. Certo? Então, se eu quero andar para a direita, a minha aqui é direita, né? No caso de vocês olhando para a tela, direita, não é verdade? Então, se eu quero andar mais corretamente para o milímetro, né? Eu quero fazer isso aqui e depois eu vou fazer isso aqui. Quando eu quero fazer este meu caminho, esse meu sentido, do quilômetro para o hectômetro, eu multiplico por 10. Do hectômetro para o decâmetro, eu também multiplico por 10. Multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10 e também multiplico por 10, ok? Agora eu quero voltar lá para o quilômetro. Então, eu vou dividir por 10, eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, também dividir por 10 e dividir por 10. Você pode usar, né, dessa maneira. Tá? Nós já vamos fazer um exemplo e ver como isso funciona. Ok? Que fica mais fácil para você entender. Agora aqui, múltiplos. O que são múltiplos? São aqueles que vêm antes da medida base. E o que são submúltiplos? Aqueles que vêm depois da medida base. Olha, antes eu tenho quilômetro, hectômetro e decâmetro. Aí eu tenho a minha medida base, certo? Essa medida aqui, de preferência, no Sistema Internacional de Unidades. Aí eu tenho os submúltiplos, que aí são decímetro, centímetro e milímetro. Percebam que, ó, eu tenho 0, pessoal. Então, são submúltiplos. Aqui eu não tenho. Quilômetro, 1000 metros, hectômetro, 100 metros, decâmetro, 10 metros, metro, 1, né? 0,1 metro, decímetro, 0,01 metro, que equivale a centímetro, e 0,001 metro, que equivale a milímetro. Olha o exemplo que eu falei para vocês aqui. Quantos decímetros? Espera aí, onde que está decímetro? Aqui, ó. Aqui é decâmetro, não confunda. Quantos decímetros equivalem a 3. Olha onde fica a vírgula. A vírgula fica onde está, né, dizendo. Então, se é em quilômetros, a vírgula fica em quilômetros. 3, olha só, vírgula 50 quilômetros. Ele diz que tem que chegar em quem?
em decímetro. Tem que chegar em dm. Está em km, tem que chegar em dm. Então, a minha vírgula tem que sair daqui, passar por aqui. Não chegou ainda. Passar por aqui. Não chegou ainda. Passar por aqui. Então, eu coloco quem aqui? 0. Chegou já em decímetro? Não chegou ainda. E agora eu vou colocar mais 0. Opa, chegou em decímetro? Chegou em decímetro. Preciso deixar essa vírgula? Não. Eu poderia colocar assim também, ó. Seria a mesma coisa. Então, eu não preciso colocar. Então, eu vou ter qual valor aqui, pessoal? 35 mil decímetros. Tudo bem? Então, eu vou ter 35 mil decímetros. E isso é o 3,5 quilômetros ou 3,50 quilômetros. Então, vocês percebem que é fácil de fazer. Usando essa tabela aqui, eu acho bem mais fácil também, certo? De fazer. Eu simplesmente faço por essa tabela. Ok? Então, vamos. Então, nós falamos das medidas de comprimento. Agora, nós vamos falar de medidas de área. Quando a gente fala da medida de área, nós temos também uma unidade padrão, pessoal. Que unidade padrão é essa? A unidade de medida padrão aqui equivale à área de um quadrado de um lado igual a 1 metro. Então, o que significa? Que a minha unidade padrão é o metro quadrado, certo? Que está aqui no meio, ó. Tudo bem? Eu não vou deixar essa setinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim uma setinha aqui embaixo. Por quê, pessoal? Porque eu vou agora utilizar esta minha tabela para fazer o que eu fiz lá com o comprimento. Se por um acaso eu quero transformar quilômetro em hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, em hectômetro quadrado, eu quero transformar em decâmetro quadrado, eu quero transformar em metro quadrado, eu quero transformar em decímetro quadrado, eu quero transformar em centímetros quadrados e quero transformar em milímetros quadrados, eu estou indo neste sentido, mas eu também posso voltar. Se eu quero transformar ou voltar de milímetros quadrados para centímetros quadrados, eu quero ir para decímetro quadrado, eu quero ir para metro quadrado, eu quero ir para decâmetro quadrado, para hectômetro quadrado e chegar ao meu quilômetro. O que eu tenho que fazer em cima e embaixo? Em cima, então, eu vou o quê? Multiplicar por 100 agora. Não esqueçam que 10 ao quadrado é 100. Ok? Porque é 10 vezes 10, pessoal. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar por 100 por causa do meu expoente, que é o quadrado. Tá bom? Então, eu multiplico por 100 lá, 100 aqui, ó. Multiplico por 100 aqui, por 100 aqui e por 100 aqui. Na parte de baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 100, pessoal. Então, lembrem que esta é uma maneira de você fazer esta transformação, esta conversão de unidades de área. Ok? Aqui também é divididos, né? Deixa eu apagar essa setinha e colocar um pouquinho para cá. Então, divididos por 100. Então, eu tenho essa possibilidade também de fazer, né, esta conversão de medidas de área. Mas, eu também posso usar uma tabela que fica mais fácil. Lembra que eu falei na medidas de comprimento? Que eu achava mais fácil, que eu utilizava essa tabela? Vamos ver, então. Já como exemplo, tá bom? E alguns exercícios ali. Bom, vamos aos nossos exemplos. Transforme a 3 metros quadrados em decímetros quadrados. Lembro que eu tenho que fazer o quê mesmo, pessoal? Multiplicar, né? De metro para decímetro. Então, eu estou saindo daqui e indo para decímetro. Como que isso funciona? Então, eu tenho que fazer essa transformação aí. Nesta transformação, pessoal, de metro para decímetro, como que eu vou trabalhar com esta possibilidade de mudar, na verdade,
esta multiplicação. Que interessante, porque onde que eu vou colocar o meu 3? Certo? Como que eu vou colocar? Eu vou colocar esse meu 3, pessoal, com um 0, 2 zeros. O que que eu tenho que fazer? Então, é isso que você tem que atentar aí. Então, esta mudança que você vai ter aí de 3 metros quadrados para o decímetro. Então, ó, 3 metros quadrados. Então, eu tenho quanto aqui? Eu tenho 3. Deixa eu pegar a caneta aqui. Isso, eu tenho 3. Para chegar a decímetro quadrado, então daqui, olha, eu só vou colocar aqui em cima, depois eu posso apagar. Eu tenho que multiplicar por quanto, pessoal? Por 100. Então, quantos decímetros quadrados eu teria? 300. Tudo bem? Olha só o que eu tenho aqui. Então, eu tenho 300 decímetros quadrados. Agora, vamos pensar no milímetro. Ele disse que eu tenho 5 milímetros. Ah, peraí, estou fazendo errado lá. Não estou vendo milímetro lá, não. Eu tenho 5 metros quadrados. Certo? Eu quero isso em milímetros. Eu posso colocar assim, mas eu também poderia colocar assim, ó, pessoal. 0, 0, ó, 300 decímetros quadrados, que é o que eu vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo eu multiplico por 100, vira 500. Eu multiplico por mais 100, vira quanto? 50 mil. Eu multiplico por mais 100, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 5 milhões de metros, aliás, de milímetros quadrados. Olha que interessante. Sempre multiplicando por quanto? Por 100, porque é quadrado. Agora eu tenho 8 hectômetros quadrados. Perfeito. Eu tenho que chegar em decímetro. Então, multiplicou por 100 o primeiro, 0, 0, 800. Multipliquei por mais 100, 80 mil. Multipliquei por mais 100, nós vamos ter quanto? 8 milhões de decímetros quadrados. Entenderam como é que funciona? Então, utilizando muitas vezes esta tabela aqui, fica mais fácil de você resolver qualquer exercício se você souber a tabela. Então, grave essa tabelinha aí. Agora, a medida de capacidade, pessoal. A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro, letra maiúscula. São ainda usadas o galão, o barril, o quarto, entre outras. Os múltiplos antes do litro e os submúltiplos depois do litro são quilolitro, KL, hectolitro, HL, decalitro, DAL, decilitro, DL, centilitro, CL e mililitro, certo? ML. Vocês estão vendo que o L é maiúsculo aí, tá? É uma convenção somente. Vocês vão ver o L minúsculo também. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro, como a gente já falou lá em cima. Medidas de capacidade estudando o litro. O litro representa a capacidade de um cubo. Olha o cubo ali em cima. De aresta igual a 1 decímetro. Tá? Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, então quer dizer que a seguinte relação de 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Ok? Então, o que significa isso, pessoal? Olha só que interessante, né? Quando você estuda essa transformação aí, tá bom? Então, pensa assim, né? Você vai estudar, pessoal, a medição de capacidade quando você tem o elevado a cubo, né? É isso que você estuda na capacidade. Esqueça que o professor tem outro computador aqui que ele também utiliza aí para auxiliar vocês na nossa aula com mais informações.
porque eu não gosto de ficar preso a somente essas informações que o professor selecionou. Tá bom? Então, 1 litro é igual ao quê, pessoal? É igual a 1 decímetro cúbico. Tá bom. Então, vamos ver agora como que isso funciona para os exemplos. Como é que eu faço para trabalhar com as medidas de capacidade aqui na minha tabela? Lembram disso? Já fiz isso para medidas de comprimento, medidas de área. Então, agora medidas... Opa, caneta. Aqui, medidas de capacidade. Olha o que eu estou fazendo aqui. Que eu vou multiplicar e o que eu vou dividir. Não esqueçam, certo? Então, começa com quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, que é a unidade padrão no sistema internacional. Tá? Cuidado com essas coisas do sistema internacional, que vocês leem coisas variadas na internet. Decilitro, centilitro e mililitro. Ok? Agora, em cima, neste sentido ou nesse sentido. Aqui eu multiplico por 10, multiplico por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10. Para voltar, eu vou ter que dividir por 10, ok? Então, eu posso usar assim, esta maneira de resolução dos exercícios, mas também eu posso fazer através de uma tabela, que é aquela que eu gosto de fazer, vocês sabem disso. Então, vamos lá. Faça as seguintes transformações. 30 ml. Então, onde está a minha vírgula? Está aqui, ó. 30. Está aqui a minha vírgula. O que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar a litro. Então, minha vírgula saiu de lá e passou para cá. Tudo bem? Não chegou onde eu queria. Não esqueçam que eu estou voltando, eu estou dividindo por 10. Agora, eu vou fazer mais uma divisão por 10. Então, a vírgula passou para cá. Mas eu tenho que colocar o que aqui? O zero. Cheguei ao que eu queria, litro? Não cheguei. Então, a vírgula tem que andar mais uma casa. Então, cheguei onde eu quero? Então, 30 ml, que é 30 mililitros, equivale a 0,03, o quê, pessoal? 0,03 litros ou 0,030 litros. É a mesma coisa. Ok? Agora, né? 5 decalitro. Então, a minha vírgula está aqui, ó. Certo? Ela tem que chegar a decilitro. Então, a vírgula saiu daqui e passou para cá. Cheguei aonde eu quero? Não, não cheguei. Então, ela sai daqui e vai para onde? Para cá. Agora eu tenho em decilitro. E quanto em decilitro vale? 500 decilitros. Ou eu pego o meu 5, multiplico por 10, vai dar 50. E depois eu multiplico por 10, que vai me dar 500. Qualquer uma das duas possibilidades de resolução, tá certo. Letra C. Letra C eu tenho 400 centilitros. Então, a minha vírgula está aqui, ó, pessoal. Não esqueçam que o meu número é assim, ó. Mas eu não uso isso aqui. Então, agora a minha vírgula está aqui. E ele tem que ir para litro. Então, saiu daqui e passou para cá. Tudo bem? Aí, o que eu tenho lá, pessoal? Né? Saiu daqui e passou para cá. Não é o que eu quero, porque eu quero em litro. Então, saiu a vírgula daqui e passou para cá. Agora, eu tenho o que eu preciso. Eu tenho que 400 centilitros é igual a 4 litros. Ok? Está aqui a sua solução. Medidas de volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Dessa forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo, conhecendo o seu volume. As unidades de medida padrão do volume é o metro cúbico, pessoal. Olha aparecendo o expoente 3 agora. Sendo ainda utilizados múltiplos de quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos e decâmetros cúbicos, e submúltiplos de decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Nós vimos medidas de área, que é elevado ao quadrado, lembram?
quilômetro quadrado como múltiplo, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado, que são os múltiplos do metro quadrado lá. E os submúltiplos do metro quadrado são decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Ok? Aqui nós mudamos. Agora nós estamos falando de 3 dimensões. Lá em área nós falávamos de 2 dimensões. Ok? Por isso que é ao quadrado. Aqui em volume é 3, então por isso que é ao cubo. Em algumas situações, é necessário transformar a unidade de medida de volume para uma unidade de medida de capacidade ou vice-versa, tá bom? Nesses casos, nós podemos utilizar as seguintes relações. Então, isso aqui está pronto já. Onde que eu vou utilizar muito isso aqui? Em problemas, pessoal. Certo? Problemas aí de física, de química, da parte de ciências, onde eu vou ter toda essa transformação, porque 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. Então, isso é dado para você lá, para você só usar e fazer a conversão com mais rapidez. Dentro da medida de volume, nós temos que a medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro cúbico. 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo, né? De 1 metro de aresta. Olha a aresta aqui. A aresta, pessoal, é lado. Só que aqui nós estamos falando de um cubo, de uma figura 3D. Ok? Por isso que eu tenho essas 3 dimensões. Nesse caso, o volume é encontrado multiplicando seu comprimento, a largura e a altura. Então, eu vou multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Eu multiplicando, eu tenho M. Então, deixa eu colocar aqui em cima. Volume. 1M vezes 1M vezes 1M, que é 1 metro. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Aqui em cima eu tenho o expoente 1, que quando eu multiplico e a base é o m, eu somo os expoentes. 1 metro cúbico. Por isso que a medida de volume aí é elevado à terceira. Lá na área é elevado ao quadrado. Agora, como que eu faço aqui a minha demonstração na minha tabela, né? Para ficar como nós conhecido, porque nós já fizemos as outras tabelas. Então, vamos lá. Eu vou sair daqui para cá, vou transformar em metro cúbico, vou transformar em decímetro cúbico, em centímetro cúbico. Então, eu estou indo nesse sentido. Chegar em milímetro cúbico. Agora, eu quero voltar. Então, eu estou voltando, passei por metro cúbico, passei por decâmetro cúbico, passei por hectômetro cúbico e passei por quilômetro cúbico. Como que eu faço isso? Olha o meu expoente 3. Então, lá no expoente 2, eu multiplicava e dividia por 100. Aqui eu vou multiplicar e dividir por quanto, pessoal? 1000. Não é nada absurdo de você entender. Nós já vamos ver um exemplo naquela linda tabela que eu gosto de trabalhar. Aqui, então, eu divido por quanto, pessoal? Por 1000. Opa, é uma divisão. 1000, 1000, 1000. Opa! A letra vai ficando um pouquinho feinha, mas o professor consegue. 1000. Perfeito, pessoal? Então, tá aí o seu exemplo na tabela. Agora, vamos ver como funciona na outra tabela. Então, vamos a esse exemplo. Uma lata de tinta possui um volume de 24 decímetros cúbicos. Qual o volume dessa lata em metros cúbicos? Então, peraí. Eu tenho que fazer decímetro, opa, caneta, decímetro, voltar para metro cúbico. Então, eu tenho que dividir por quanto, pessoal? 1000. Então, 24 divididos por quanto? Por 1000. Então, quantas casas eu tenho que andar para a minha esquerda? Minha esquerda. 3 casas. Então, eu vou ter 0,0 o quê? 24.
Não esqueço que quando eu olho o 24 decímetros aqui, a vírgula dele está aqui. Então, ele vai andar 1, 2, 3 casas. Então, é 0,024 metro cúbico. Então, é uma divisão. 24 divididos por 1000, ok? Então, não dá a divisão. Eu ponho 0,0. Não deu ainda. Então, eu ponho mais um zero e mais um zero. Eu consigo fazer isso aqui inicialmente. Aí, eu coloco quem? O 2, que vai dar quanto, pessoal? 2.000. Aí nós temos uma subtração que deu 400. Vai ficar meio escondido aqui, mas dá certo. Aí não dá, ponho mais um zero e ponho o meu 4 lá, que dá 4.000, subtraiu 0, 0, 0 e 0. Então, eu tenho lá 0,0024 metro cúbico. Ok? Então, cuidado com essa divisão por 1000, com essa multiplicação por 1000. Pensa antes de fazer. Você consegue, tá? Vai fazendo por etapas. Logo teremos mais exercícios, aí você vai conseguir, né, aprender muito bem isso. Medidas de massa, tá? Então, o que eu tenho aí? No Sistema Internacional de Unidades, a medida de massa é o quilograma, ok? Deixa eu só olhar aqui a minha ajuda, porque ali a minha gravação, né, eu estou na frente do texto. Então, deixa eu, né, olhar o que está ali para eu ter certeza, tá bom? Para eu não pular essas informações aí. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que pode ser que esteja ali. Perfeito. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a medida de massa é o quilograma. Kg, letra minúsculo. Um cilindro de platina irídio é usado como padrão universal do quilograma. Isso é até interessante vocês fazerem uma pesquisa depois na internet, tá, pessoal? As unidades de massa são quilogramas, kg, hectograma, hg, decagrama, dag, que são os múltiplos. Grama é o g, decigrama, centigrama e miligramas, que são os submúltiplos. São ainda exemplos de medidas de massa o arroba, o libra, a onça e a tonelada. Sendo que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Não esqueça disso. A unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. A massa de um cilindro padrão de platina iridiada, né? Com irídio, né? Iridiada, isso mesmo, representa a medida correspondente a 1 kg. Esse cilindro está guardado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, BIPM, em Sèvres, na França, pessoal. Então, esse é o padrão aí que é utilizado. Agora, como que eu faço aqui novamente? Eu quero fazer a transformação de quilograma para hectograma, para decagrama, para grama, para decigrama, centigrama e miligrama nesse sentido. Agora, vocês têm que saber o nome mesmo, porque é tudo parecido, pessoal. Só muda aí, medida de comprimento, metro, então é mililitro. Medida de massa, miligrama. Tá? É só isso. Voltou. Olha o retorno e o retorno nesse sentido. Para ir, nós vamos multiplicar por 10. Para voltar, nós vamos o quê? Dividir por 10. Ok? Tá aí a divisão por 10. Perfeito? Então, aí está a nossa tabela. Agora, vamos ver os exemplos referentes a essa tabela. Transforme 350 gramas em miligrama. Espera aí. 350 gramas. Então, quer dizer que a vírgula está aqui. Tudo bem? Ele quer em miligrama, ele quer aqui, ó.
Então, a vírgula tem que sair daqui e passar para cá. Cheguei? Não cheguei. Sair daqui e passar para cá. Cheguei? Não cheguei. Sair daqui e passar para cá. Cheguei ao que eu queria? Cheguei ao que eu queria. Então, quer dizer que 350 gramas equivale a 350 mil miligramas. Preciso colocar essa vírgula aqui? Não preciso. Quantos quilogramas tem 3.000 gramas? Então, peraí. Então, a minha vírgula está aqui, ó. Certo? Ele quer chegar em quilograma, então ele tem que ir para lá. Então, a minha vírgula saiu daqui e andou até aqui. Tá certo? Não, não cheguei ao que eu queria ainda. Ela saiu daqui e veio para cá. Cheguei ao quilograma que eu quero? Não cheguei. Agora ela chegou aqui. 3. Opa, então, quantos quilogramas tem 3.000 gramas? 3 quilogramas, ok? Então, tá aí nossa medida de massa e alguns exemplos. Vão ter outros exemplos depois, tá? Que a gente vai fazer, nós vamos fazer juntos. Próxima aula, nós vamos falar de medidas de massa e tempo. Teoria, exemplos e atividades. Então, um abraço para vocês, sexto ano. Muito obrigado pela atenção de vocês e até depois. Tchau, tchau.